Fala aí, galerinha, beleza? Bom, nesse vídeo, tá, eu vou estar trazendo aqui para vocês como vocês estariam utilizando macro na planilha de Excel de vocês, tá? O que seria o macro? Um seria o quê? Seriam várias funções, tá? O macro faz o quê? Várias funções pré-determinadas que você vai executar apenas, por exemplo, com um clique, tá? Então eu quero que ao clicar nesse botão faça isso e aquilo, tudo ao mesmo tempo, tá? Isso aí seria o macro. Porém, o macro tem um problema. Se você for utilizar macro, sua planilha ela não pode ter proteção, tá? E muitas das pessoas que utilizam de planilha botam proteção, porque tem fórmulas que não é para ser vista, porcentagens que não são para ser vistas e por aí vai, né? Então, a maioria das pessoas que trabalham com planilha no Excel utiliza de proteção, utiliza de botar uma senha para bloquear células, bloquear fórmulas e etc e tal, né? E com o macro você não consegue fazer isso. Você tem que fazer aí um procedimentozinho onde você vai ter que botar um código para que você consiga estar desbloqueando ao executar aquele macro, e assim que ele terminar aquele macro, né, terminar aquela função, ele vai ativar automaticamente também, tá? Então vamos lá que eu vou ensinar a vocês. Vamos abrir esse aqui, que é a tabela que eu utilizo lá para a empresa onde que eu trabalho. Então eu sempre estou criando aqui ela, tá? Deixa eu jogar ela pro lado de cá, que eu abri, ela caiu do lado de lá. Beleza, tá? Essa aqui é a tabela, tá? Ela vem aqui com percentual, vem com valores, tá? Tudo bonitinho. Se você botar a quantidade, ela vai te dar o total em dinheiro, vai te dar o total a prazo, tal. Vai colocar aqui também. Ela vai te dizer quanto que falta para o pedido mínimo e etc. Mas isso não vem ao caso, tá? E como vocês podem ver, ela está protegida. Vocês podem ver que tá quase todas as funções estão bloqueadas, tá? Então, por exemplo, se eu tentar mexer em determinadas células, ó, ela vai dar erro. Determinadas células ela tá bloqueada, então se eu tentar mexer, ela vai dar erro, tá? Então, primeira coisa aqui que a gente vai fazer, por exemplo, vamos determinar aí aonde a gente vai fazer nosso macro, tá? Eu criei isso daqui, tá? Eu criei isso daqui que é um botão, eu inseri, eu vim aqui inserir, tá? Aí botei aqui imagem, escolhi a imagem, aí eu criei aqui isso aqui. Tá? Deixa eu desproteger ela aqui. Botei uma senha bem facinho, ó, 1, 2, 3, só pra gente fazer aqui o vídeo. Então vamos lá. Primeiro eu vou criar aonde eu vou aplicar o meu macro, tá? Então eu criei esse aqui, ó, botão, que esse botão aqui é o filtrar e esse botão aqui é o quantidade, tá? Limpar quantidade, tá? Então beleza. Vamos lá. Eu vou vir aqui em inserir, tá? Caso eu queira fazer dessa maneira, imagens, tá? E ou posso vir aqui direto aqui, tá? Formas, ícones, modelo 3D, formas. Eu escolhi aqui o retângulo de cantos arredondados, tá? E eu criei ele aqui, beleza? Dentro dele eu coloquei um nome e tal, isso aí eu não vou estar ensinando. E eu quis aplicar o meu macro aqui dentro. E nesse outro aqui eu fiz a mesma coisa, só que coloquei outro nome que é limpar quantidade. Então aqui eu vou utilizar dois macros, tá? Dois macros. Então o que seria, para que eu criei esses dois macros? Acredito que são, assim, bastante pessoas vão querer estar até utilizando aí, porque na verdade é bem útil. Então um exemplo, se eu botar aqui uma quantidade de 1, uma quantidade de 2, aqui uma quantidade de 3 e por aí vai. Eu teria que vir aqui, teria que esvaziar em um ok, correto? Isso é um processo, às vezes é demorado, às vezes as pessoas simplesmente não sabem fazer, entendeu? Muitas das pessoas que mexem ou precisam mexer em determinadas tabelas não sabem mexer direito nas tabelas, tá? Então, isso se torna um procedimento que para algumas pessoas não vou dizer impossível, mas muito complicado. Então eu quero que com um clique eu filtre essa quantidade para que aqui só fiquem os itens que de fato tem quantidade selecionada, tá? Se eu clicar aqui,
ele vai fazer esse procedimento para mim, porque eu executei o macro para tal coisa. Já nesse aqui eu fiz para que ele limpasse isso aqui. Então ele vai limpar isso daqui e vai voltar, né? Vai voltar com toda a tabela, tá? Então ó, ele vai limpar e vai voltar com toda a tabela para que se eu quiser fazer um novo pedido, um exemplo, tá? Então é isso. Para a gente criar esse macro, nós vamos ter que fazer o seguinte. Primeira coisa, a gente vai ter que ir aqui em arquivos, em opções, e o nosso Excel tem que estar com a opção aqui de central de confiabilidade, tá? Vai vir aqui e configurações de central de confiabilidade, tá? Aí você vai vir aqui em configurações de macro, ele vai estar em desabilitado, tá? Uma dessas duas aqui de cima, ou essa daqui, não me lembro bem. E você vai colocar habilitar todas as macros. Aqui diz não ser recomendado, mas nós vamos estar utilizando de senhas e etc. E obviamente que você vai utilizar isso aí de um lugar que você considera confiável, né? Obviamente, você não vai pegar qualquer arquivo na internet, de qualquer lugar, e vai sair aí baixando ou clicando, né? Aí habilitou aqui, né? Deu ok. Eu vou dar um cancelar aqui, porque eu não preciso. Então isso aí é um ponto, tá? Para você usar macro, aquilo ali tem que estar ativo aí no seu Excel, tá? Outra coisa, depois que você fizer o procedimento, tá? Não é agora, mas eu vou já explicar. Sempre que você terminar de fazer sua macro, deixou lá tudo bonitinho, deixou no string do jeito que você quer, na hora de salvar, galera, vocês têm que salvar o arquivo, ó. Salvar como, tá? Escolhe o lugar aí, vou botar a área de trabalho aqui mesmo. Sempre salve ele com a extensão, ó, .xlsm, tá? Que ela é uma extensão que ela é habilitada para macro, tá? Se você colocar só a xlsx, tá? No caso, ela não vai funcionar os macros. E se você colocar qualquer uma das mais antigas ainda, tá? Por exemplo, a xls só, aí mesmo que não vai funcionar. Beleza? Então sempre que for salvar, quando você terminar, você faz isso. Então vamos lá fazer o nosso macro, né? Que é o que interessa. Dito já essas coisas, né? Para vocês ficarem cientes, nós vamos fazer nosso macro. Nós vamos vir aqui em exibir, tá? Exibir. Beleza. Vamos vir aqui em macros, ó. E vamos gravar um macro, beleza? No caso aqui, aquele macro que eu fiz para filtrar, ele é o seguinte, tá? Ele é o seguinte. Eu coloquei aqui, ó, umas quantidades qualquer aqui, ó. Botei aqui umas quantidades qualquer, vou botar aqui, vou botar agora lá no finalzão, para vocês verem. Ah, no finalzão, no último. Aí vou botar aqui o número 5, beleza. Vamos lá, pra cima de novo. Show de... E aí, para filtrar, né, agora a gente vai fazer nossa macro, tá? Nós vamos vir aqui em exibir. Vamos aqui em macro e gravar macro. Quando você apertar aqui, vai aparecer para você macro 1, tá? Porque você ainda não vai ter feito nenhuma macro. No meu caso, tá aqui macro 3, porque eu já fiz duas macros, que é essa e essa. Você vai deixar aí o nome da macro, vai botar o nome da macro, lembrando, não pode ter espaço, tá? Não pode ter espaço, tem que ser tudo junto. Então não tem problema você deixar macro 1, macro 2, tanto faz. E aqui você vai colocar armazenar macro em esta pasta de trabalho, para ele armazenar nesta planilha que você está fazendo. Vai dar um OK e vai começar a gravação da macro. Então, como eu tenho esses três itens aqui que eu botei quantidade, se eu fosse fazer manualmente, eu ia fazer o quê? Apertar aqui no filtro, botar para esvaziar e só vai aparecer o que tiver a quantidade selecionada, correto? Beleza, perfeito, é isso mesmo. Aí depois eu venho aqui no macro e parar a gravação. Show? É isso. Aí, essa minha macro, ela tá feita. Se eu quiser adicionar ela aqui, ó, eu vou vir aqui na minha macro. Aqui na minha macro não, aqui na coisa aqui que eu criei aqui, né, no filtro que eu criei. Deixa eu botar aqui em revisão, que ela tá protegida. Deixa eu desproteger ela aqui. 1, 2, 3. Pra eu poder mexer. Aí eu vou vir aqui, onde que eu quero
acrescentar minha macro e vou aqui, ó, atribuir macro. No meu caso, seria a 3 que eu fiz agora, tá? Mas eu vou colocar um, que a 1 já tá pronta, tá? Aí eu vou colocar aqui em esta pasta de trabalho. Essa pasta de trabalho. E vou dar aqui um OK. Então, é assim que ela vai funcionar, beleza? É assim que ela vai funcionar. Minha macro, essa aqui tá pronta. Aí agora eu quero a de limpeza, né? Agora eu quero a de limpeza. Aí eu vou fazer o que? Vou voltar aqui em exibir. Vou vir aqui em macro. Vou botar aqui em gravar. Ela vai me dar outro número de macro. Vou botar nesta pasta. Vou dar um OK. Tá? Vou dar um OK. Aí eu vou voltar aqui no filtro. Vou botar vazias. Vou dar um OK. Ele vai selecionar tudo. Aí eu vou fazer o que? Eu não consegui fazer com a tecla de atalho Ctrl Shift seta para baixo. Eu tive que pegar daqui do início e ir arrastando até o final, aonde eu queria que o procedimento fosse feito, tá? Eu não consegui simplesmente usar Ctrl Shift seta para baixo, seta para cima no caso, tá? Eu não consegui, só consegui fazendo desta forma, arrastando. Quando eu conseguir colocar até o local aonde eu quero que o macro funcione, no caso até o final da minha tabela, aqui eu só vou deixar ele até aqui, eu vou fazer o que? Eu vou vir aqui e vou limpar o conteúdo. Limpei o conteúdo, eu volto na minha macro e paro a minha macro. Então, agora eu vou vir aqui aonde que eu quero colocar minha outra macro, que é a de limpeza, né? De limpar as quantidades, e vou também vir aqui em atribuir macro. No caso seria 4, mas a minha 2 já está completa, né? Já está até o final, como eu falei. Então eu vou colocar ela e vou dar um OK. Então se eu clicar aqui agora, galera, se eu clicar aqui, ó, ela vai filtrar, porém não tem nada, porque eu já limpei. E aqui ela vai limpar e vai voltar a tabela toda de novo. Então vamos lá. Cliquei 1, 2, 3. Aqui botei 123 unidades, botei 52 unidades, botei 40 unidades, beleza. Show de bola, né? Aí eu vou filtrar. Opa, tá aqui bonitinho. Ah, já foi, o pedido já tá pronto, já fiz, é isso que eu quero. Limpar. Ela vai limpar toda aquela quantidade e vai voltar essa tabela pro padrão. Porém, entretanto, tá? Se você tiver fórmulas nessa tabela como eu tenho, tá? Várias dessas abas aqui tem fórmulas na minha tabela, tá? E se eu deixar elas desprotegidas, né, já sabe, as pessoas podem mexer, podem utilizar e por aí afora. Podem fazer basicamente o que quiserem, tá? Então eu não quero que as minhas fórmulas apareçam para as outras pessoas, tá? Então você vai selecionar aí a sua tabela, vai colocar a proteção dela aí no caso, vai vir aqui em revisão, vai botar aqui a minha tá protegida, tá? A minha tá no momento, a minha tá protegida, tá vendo só? Aí eu vou botar aqui para desproteger, ó. 1, 2, 3, beleza? Se eu clicar aqui agora, minhas fórmulas começam a aparecer, ó. Tá vendo? E eu não quero que as minhas fórmulas apareçam. Então, eu vou selecionar todas as abas que eu quero que proteja, tá? Todas as abas que eu quero que sejam protegidas. No meu caso, é essa ficam protegidas. Aí você vai selecionar todas elas para fazer essa seleção aqui. Você vai clicar na primeira, depois você vai pressionar Ctrl e vai selecionando cada coluna aqui que você quer proteger. Depois você vai clicar sobre qualquer uma delas com o botão direito do mouse e vai aqui formatar a célula, tá? Aí você vai até aqui a aba de proteção, clica em bloqueadas e ocultas, dá um OK. Feito isso, aí você vai vir aqui em proteger planilha. Você vai marcar aqui, caso você tenha filtro na sua tabela, você vai clicar aqui usar filtros e vai deixar essas duas selecionadas. Vai vir aqui e você vai botar uma senha. Minha senha é 1, 2, 3 que eu estou utilizando aqui nesse tutorial. Você vai vir aqui e vai confirmar. 1, 2, 3. OK.
Só que aí nós temos um problema. No meu caso aqui, as minhas macros já estão prontas. Mas no caso de vocês, se vocês tentarem executar uma macro em uma tabela protegida, ela vai apresentar o erro 1004 para vocês, bem aqui na tela de vocês. Para isso não acontecer, tá? A gente vai ter que fazer o quê? Vamos ter que pegar nossas macros, então vou ter que abrir aqui a proteção de novo, né? Porque eu botei proteção. Vamos vir aqui aonde nós executamos, botamos nossa macro. Pode vir aqui, ó. A gente pode vir aqui e atribuir macro, ou a gente pode simplesmente aí no nosso teclado apertar Alt mais F11, que ele vai abrir aqui o editor do Microsoft Visual Basic, tá? Que é aqui o nosso VBA, tá? Que é onde nós vamos estar fazendo aqui a programação, né? No caso, tem aqui módulos, módulo 1, beleza. Módulo 1 e módulo 2 é a mesma coisa. Então vamos lá. O que acontece? Então Alt, tá, galera, mais F11. Lembrando, por exemplo, se você usar o GeForce Now e outras ferramentas, outros aplicativos que utilizem esse mesmo atalho Alt F11, quando você clicar, quando você tiver com a sua tabela em Excel aberta e você for clicar para editar a macro aqui, ela vai dar erro, tá? Ela não vai dar nem erro, ela simplesmente não vai abrir. Então você vai ter que ir lá no seu GeForce Now ou no seu outro aplicativo, aonde a tecla de atalho também é Alt mais F11, e remover ela, colocar a outra, para que ela possa ser utilizada aqui no Excel, aqui no nosso VBA, beleza? Então, o que acontece? Aquele comando que eu criei, ele não tem nem isso e nem isso, tá, galera? Isso aqui que é o que eu vou ensinar vocês agora, nesse exato momento, para que vocês possam estar usando o macro numa tabela protegida. Porque por padrão, tá? Por padrão, não teria nem isso e nem isso, beleza? Deixa eu colocar aqui para copiar isso aqui. Não teria isso e nem isso aqui. Só viria esse procedimento com mais essezinho aqui no meio. Então, depois que você criar a sua macro, você vai entrar nela aqui com Alt mais F11 e você vai editar ela. Você vai colocar worksheets, tá? Que seria a aba, tá? No caso, a janela do Excel que você tá mexendo. No caso aqui, ó, seria aqui a tabela geral que eu tô mexendo, tá? Ó, aí você vai abrir aqui, ó, da mesma forma que tá aqui, vai botar aspas também, e vai botar o nome da aba, o nome da janela que você tá mexendo no Excel. No caso meu aqui, tabela geral. Fechou? Ponto protect, tá? Que seria o que? Um protect, desproteger. Aí você vai escrever password, que seria a senha, né, em inglês. 2 pontinhos, sinal de igual, você vai abrir aspas de novo, né? Porque tudo que for texto no Excel, né, normalmente na programação e no Excel aqui no caso, ele vai entrar entre aspas porque ele é texto, né? Então, aqui a minha senha, se lembra qual é a minha senha de desproteger a tabela que eu estava utilizando lá? 1, 2, 3. Então eu vou colocar worksheets, em inglês é horrível, galera. Vou colocar aqui a tabela, né? Tabela geral. No seu caso, pode ser outro nome, você vai colocar. Ponto protect, que é desproteger. Password, 2 pontos, igual. Abre aspas. Bota a senha, né? Que você utiliza e fecha aspas. Isso em cima antes do comando que você quer que o macro execute. E depois que ele executar o comando, você bota de novo. Só que agora você vai botar, ao invés de botar protect, que é desproteger, você vai só colocar protect, tá? É igualzinho de cima, só que aí você vai botar protect, beleza? E vai botar também a senha bonitinho. Pra quê?
para que, primeiro, quando ele for executar o macro, antes de executar o macro, ele vai desproteger a planilha, porque a planilha não pode ser executada com macro, né? Não pode executar o macro com a planilha protegida, na verdade, perdão. Logo em seguida dele executar o procedimento, dele desbloquear e executar o procedimento, ele vai fazer o que? Ele vai bloquear aquela tabela de novo, para que a pessoa não consiga mexer nas suas fórmulas e etc. Beleza? E você, se tiver mais de um macro, como eu tenho, esse aqui é o meu segundo macro, esse aqui é o macro que vai fazer a limpeza, né? Vai limpar ali as quantidades. É a mesma coisa. O worksheets, acho que é isso, né, galera? Tabela geral, um protect, o password. Todo o procedimento que eu fiz lá do macro é esse aqui, tá? Ó, tá vendo? É essa função aqui que vai fazer com que ele desmarque lá o filtro e faça a limpeza da tabela, tá? Ali das quantidades. E aqui, logo em seguida, ele vai proteger a tabela de novo, vai bloquear a tabela. Então o segredo tá aqui, galerinha. Você vai fazer sua macro, vai vir aqui, vai botar aqui para ele desproteger a tabela segundos antes, né, de executar o comando. Ele vai fazer, depois ele vai proteger sua tabela de novo, tá? Depois de executar o macro. Outra coisa, como vocês viram, quando eu mexi aqui, né? Deixa eu fechar aqui, ó. Quando eu tava aqui na tabela e apertei Alt F11, ele veio para cá, correto? Então qualquer um vai poder fazer isso aí na sua tabela também. Então ele vai ver aqui o que você não quer que ele veja, que é a sua senha, porque isso daqui não é uma coisa que você quer que ele veja, né? Você só quer que ele execute aquele macro porque aquilo ali facilita a sua tabela, facilita o seu serviço. Então, para proteger também isso daqui, você vai vir aqui em ferramentas, propriedade do VBA, vai aqui em proteção, bloquear projeto para exibição. Você vai botar uma senha. Pode ser a mesma de lá, porque a princípio ele não vai saber qual é a senha. Ou pode ser outra. Eu vou botar outra. 1, 2, 3, 4, 5. Vou repetir ela aqui embaixo. 1, 2, 3, 4, 5. Vou dar um OK. Vou fechar aqui o VBA, né, o editor. E também vou fazer o que? Vou proteger aqui logo minha tabela, né? Porque eu já fiz todo o procedimento. Eu vou proteger ela aqui. Vou marcar aqui. Sempre se lembre de ficar olhando aqui, galera, porque às vezes desmarca. Vou botar aqui a minha senha daqui, que a minha senha daqui é 1, 2, 3, correto? E vou repetir ela. 1, 2, 3. Beleza. Feito isso, eu vou fazer o que? Agora eu vou fechar aqui no X mesmo e vou botar para salvar. Ok, deixa eu atualizar. Feito isso, galera, toda vez que alguém abrir agora aqui a sua tabelinha em Excel, ela vai estar protegida, ó, como vocês podem ver, ó, quase tudo está bloqueado, ó. Observaram? Quase tudo bloqueado. Você tentar mexer aqui, ó, ele vai te dizer que está bloqueado, você não pode, está protegido. Beleza? Aonde ela tem que estar, onde você botou para ela estar. E ele só vai conseguir fazer o que você colocou para ele poder mexer, né? Perfeito. Se ele apertar aqui Alt F11, ele vai vir para o VBA. Porém, ele não vai ter a visualização, ó. Se clicar aqui, ó, para abrir, ele vai pedir uma senha. Ele não tem essa senha, tá? Ele não tem essa senha. Então, ele não vai conseguir ver a senha do seu macro, tá? A senha da sua proteção da sua tabela. Beleza? Deixa eu cancelar aqui, fechar aqui. Mas ele vai conseguir fazer tudo que ele pode fazer, tudo que você autorizou que ele faça na tabela. Vou botar aqui 10 nessa quantidade, 20 nessa quantidade, 30 nessa quantidade, beleza? Aí eu vou fazer o que? Vou filtrar. Show, perfeito. O macro foi executado. Ele fez o que? Ele desprotegeu a tabela, executou o macro e ativou o macro novamente. Eu não vou conseguir mexer mais aqui na tabela se eu quiser, ó. É algo rápido e instantâneo. Ah, acabei já vi, esse aqui é meu pedido, é assim que eu quero que fique, vou limpar. Beleza, ele vai limpar tudo, sua tabela vai voltar ao normal. Então, galerinha,
acho que consegui aí sanar a dúvida de vocês aí a respeito de como tá criando, executando macro aí com a sua tabela protegida, né, para que não tenha maiores problemas, né? Se ficar alguma dúvida, deixa aí nos comentários, tá? Esse tipo de vídeo aqui no canal, pelo menos no meu canal, não tem muitas visualizações, mas eu vou estar aí para responder, caso eu saiba, tá? Afinal, eu não sou nenhum professor, né? Nenhum coisa de Excel, é só do meu uso diário, tá? Eu utilizo, então eu tô sempre tentando me aprimorar o máximo possível dentro das minhas capacidades. E é isso aí, galerinha. Espero ter gostado e eu fui!